perspectiva pós-modernizada, ou seja, a teoria crítica, e é isso que dá nome à pesquisa, ela prevê um estudo do conhecimento no qual o conhecimento tenha um caráter emancipador, ou seja, a gente acredita no potencial emancipador do conhecimento. E a pós-modernidade, no caso dos estudos culturais, introduziram na perspectiva da teoria crítica uma visão da questão do gênero, da questão da construção das identidades. Então isso a gente está trazendo para a teoria crítica e por isso a gente chama que é uma teoria crítica já pós-modernizada, que foi inclusive uma tendência da grande maior parte dos teóricos críticos, foi incorporar isso. A questão da perspectiva metodológica da pesquisa, a gente está trabalhando com um enfoque antropológico, na medida em que o currículo que a gente está buscando construir no INES, ele prevê a interferência, a fala, a construção conjunta, não só dessa perspectiva teórica, como também de todos os agentes que participam da vida escolar, porque a gente acredita que o currículo, ele é exatamente o cotidiano escolar expresso no conhecimento que vai fazer essa interface entre o conhecimento teórico e o conhecimento dos alunos. Então, essa perspectiva metodológica a gente está desenvolvendo junto com a professora Alice Freire da UFRJ, que faz o acompanhamento da pesquisa junto com a gente, e a gente agora está desenvolvendo um estudo de caso. Inicialmente, a gente desenvolveu um estudo de caso dentro do próprio INES para levantar quais eram as representações que os professores tinham, não só da sua própria prática, como também as expectativas e as visões específicas acerca do currículo que eles trabalhavam dentro de sala de aula, acerca das questões próprias do INES e próprias do ensino de surdo. Atualmente, a gente já está numa outra etapa da pesquisa. As etapas, então, eu acho que eu acabei de falar. A partir, então, desse panorama, a gente chegou a uma pergunta de pesquisa, né? Deve existir um currículo específico para surdos? E em que bases sociais, culturais e epistemológicas ele deve se pautar? Por que eu até estou frisando isso, se deve existir um currículo específico para surdo? Porque até aqui mesmo, nesse congresso, eu ontem tive vendo experiências de outros colegas em outros locais e que estão sendo bem-sucedidas. Eu acho que a gente deve até acreditar que cada instituição vai encontrar o seu caminho, que é a possibilidade de você incluir uma disciplina, né, que contemple a questão da língua de sinais, da identidade surda, etc. e tal. O nosso questionamento já é um pouco mais amplo do que isso, quer dizer, na realidade, a construção de um currículo mesmo voltado para o surdo, né? Quer dizer, é por aí, a seleção de conhecimentos que o surdo vai necessitar para atingir a emancipação que a gente quer para ele. Então, o enfoque teórico eu já falei, a gente está trabalhando com a perspectiva da teoria crítica, o metodológico também, a gente está trabalhando com estudo de caso, baseado numa perspectiva antropológica. E aí a questão do currículo, que eu achei importante a gente frisar, que os estudos do currículo hoje em dia, né, já, enfim, a partir da nova sociologia da educação, contempla que o currículo, primeiro, isso que está ali no quadrinho, né, ele teve o seu significado modificado ao longo do tempo. Quer dizer, anteriormente se encarava o currículo como uma mera seleção de conteúdos e disciplinas que você tem que ministrar. Na realidade, hoje em dia a gente já percebe que o currículo deixou de ser um elemento inocente, neutro de transmissão de conhecimentos, que ele está implicado com relações de poder, transmite visões particulares e interessadas do mundo e produz identidades individuais e sociais particulares. Ou seja, a gente sabe, a gente acredita, a gente tem pesquisa que comprova que o currículo que a gente aplica nas nossas escolas vão sim interferir na produção das identidades daqueles sujeitos que estão sendo submetidos a esse currículo. Daí a necessidade da gente, primeiro, ter esse trabalho teórico que a gente está realizando e ter essa perspectiva metodológica do trabalho de campo para a gente poder juntar todos esses atores sociais nas representações curriculares que a gente quer construir. Uma das coisas que faz parte desse cenário dessa pesquisa, como eu falei para vocês, é a questão da pluralidade cultural que está impressa nos parâmetros curriculares nacionais. Só que a gente está tentando fazer uma superação da perspectiva dos parâmetros curriculares nacionais, na medida em que a gente acredita que a perspectiva que está sendo vinculada através dos parâmetros é uma perspectiva que não é a perspectiva crítica que a gente quer. A pluralidade cultural que está impressa nos parâmetros curriculares nacionais, ela prevê uma certa assimilação de uma cultura minoritária
contrária a uma cultura dominante. Existe uma aceitação, uma assimilação de uma cultura diferente ou de um processo cognitivo diferente. Então, é isso que a gente quer enfatizar quando a gente fala multicultural crítico. E quando a gente fala multicultural crítico e bilíngue, também é um bilíngue, né? A gente viu inúmeras pesquisas aqui e explanações que estão trabalhando com a perspectiva bilíngue. Aqui a gente vai frisar só no sentido de que a gente acredita num bilinguismo que não veja a língua, no caso, a língua de sinais, meramente como um instrumento de aquisição da língua portuguesa. Essa transparência é essa questão que eu estava falando antes para vocês, dessa perspectiva multicultural crítica, né? Quer dizer, pode passar, a gente já mais ou menos suplantou isso. A gente fez inúmeras perguntas no INES, quando a gente entrou nessa primeira etapa da pesquisa, de pegar as representações dos professores, né? Eu não trouxe todas, porque não daria tempo, eu trouxe apenas algumas falas, não sei nem se vai dar tempo de passar todas. Sobre o currículo, que foi mais ou menos o enfoque que eu estava querendo privilegiar aqui hoje, a gente tem, eu perguntei se o currículo seria adequado a esse questionário, foi semi-estruturado, tinha uma parte de perguntas específicas e uma parte que a pessoa podia colocar as suas opiniões por escrito, e a gente vê que aí 78% achou que não é adequado e que ele precisa ser construído em conjunto. Vale dizer que essas representações gráficas aqui, elas não significam muito, porque as pessoas respondiam uma coisa lá na hora de responder, mas a fala de cada um e a própria prática docente se distancia um pouco das respostas que a gente obteve, né? Ou seja, existe uma dificuldade, né? Você tem uma determinada prática, tem um determinado conhecimento sobre aquilo, mas tem uma dificuldade de realmente implementar, que é o objetivo dessa pesquisa. Essa fase inicial, ela tem esse objetivo de motivar, de trazer à tona, de trazer as questões de currículo para ser debatido dentro da escola, provocar mesmo para que a gente possa realmente partir para uma outra etapa. A fala dos professores, que eu trouxe um pouco para vocês, é assim: o currículo deve ser diferenciado sem se distanciar dos conteúdos que todos devem conhecer. Ou seja, todo mundo tem a preocupação de que o surdo tenha acesso ao conhecimento que todo mundo tem acesso. Resta saber se realmente isso é possível, né, e se é isso mesmo que eles querem, né? Quer dizer, a gente está pensando num currículo que realmente tenha um poder de transformação, que ele vá se adequando ao surdo adulto que estuda no noturno, à criança surda pequena. Quer dizer, ele teria que ser um currículo que contemplasse as diversas especificidades que a gente tem dentro do Instituto, que é muito grande, né? Vamos lá, mas essa preocupação deles... pode passar. A preocupação... Eu estou falando muito rápido, mas vai ficar do tempo. Tá bom. Vou diminuir. Mas é que eu tenho 6 minutos ainda, mais depois dos 5 ficou. Bom, olha só o que surgiu também. Eu só gostaria de enfatizar que o respeito às diferenças não implica em adaptações curriculares ao que é considerado oficial. Creio que num passado não muito distante, esse respeito à diferença foi interpretado de modo tão equivocado que acabou por isolar o surdo e também seus professores em um gueto. Olha pra cá que você... Agora foi demais, Fernanda. Agora foi violento. Vamos lá, há um gueto medíocre de pouquíssimo acesso à informação geral e à cultura e o conhecimento. O mais importante que eu quero dizer é o seguinte: existe uma preocupação latente entre todos os professores de surdos, né, de que ele não perca o acesso ao conhecimento. E as adaptações curriculares que a gente realiza dentro da nossa sala de aula, né, que a gente sabe que na realidade torna o ensino muito precário, né? Então a gente quer, na construção de um currículo próprio para surdo, talvez a gente consiga superar esses obstáculos. Passe essa outra fala, porque é muito grande, e aí a gente está com 5 minutinhos só. Não, pode passar. Essa questão da escola inclusiva é uma questão que está... pode passar, as falas também. Essa questão da escola inclusiva é uma questão que está sendo posta no INES de uma maneira muito latente agora, porque se a gente está pensando em criar
um trabalho pedagógico da construção de currículos específicos, como imaginar um currículo específico para surdos em escolas regulares, né? Como contemplar um ensino diferenciado em escolas regulares. Então, essa é a segunda etapa da pesquisa, que eu estou entrando agora em 2 escolas, uma pública e uma privada no Rio de Janeiro, para observar os alunos surdos incluídos em sala de aula, né? Na realidade, a minha observação não é só em relação à inclusão deles, social, mas é também a relação deles com o currículo, com o conhecimento. Porque, na realidade, a gente quer ter em mãos uma série de dados, né, para que a gente possa ter argumentos para lutar por esse ensino diferenciado. Então, essas primeiras impressões é que eu estou trazendo para vocês agora. O olhar que a gente está tendo, eu já falei, que é um olhar que vai estar voltado para a questão do currículo, né, esse dentro das escolas regulares. Pode passar. E essas são as primeiras impressões que a gente teve. Essas primeiras impressões que eu estou trazendo para vocês é de uma escola privada no Rio de Janeiro, cujo meu acesso foi super facilitado, fui super bem recebida. É um espaço físico maravilhoso, eles têm poucos alunos surdos incluídos, mas tem alguns alunos que eu estou observando. São pouquíssimos alunos por turma, muito diferente do município, que nós temos uma média de 40, 45 alunos, lá não ultrapassa 20. A filosofia da escola prevê uma formação continuada dos professores, é um espaço de reflexão, enfim, tudo leva a crer que a inclusão dos alunos vai ser facilitada por esse ambiente propício. Comecei a ter relatos informais dos professores desesperados, tá? Quer dizer, no início o pessoal me tratava bem, você está fazendo uma pesquisa, etc. Tal, mas, gente, olha, realmente que bom que você está aqui, porque eu não sei o que eu faço com o meu aluno surdo. Coisas, por exemplo, atitudes em sala de aula de professores. O professor se esquece que o menino surdo está ali, né? E aí ele vira de trás e começa a explicar de costas. Né? Fala, gente, olha aqui, quer dizer, isso é uma coisa constante, né? Ou então ele fala, olha, dever de casa, página tal do livro tal. Aí o menino surdo fica olhando para ver o que está rolando para ele poder copiar também. Outra coisa que eles, professores, me disseram, assim, como é que eu vou fazer ditado, como é que eu vou fazer comunicações orais, né? Não existe a presença de intérprete, tá? E a atitude do aluno na sala de aula é uma atitude boa, ele tem uma socialização bacana com os amigos são solidários a ele, a família, pelo que eu soube, é uma família que tem dificuldade de aceitar a língua de sinais, e essas primeiras observações que a gente está trazendo, na realidade, eu ainda vou ter acesso aos dados, né, da escolarização dele, de como é que está a questão cognitiva dele, propriamente dita, com relação ao currículo. Mas o que acontece? Ele é um garoto que senta do lado de um aluno ouvinte, né? E ele copia tudo na hora da prova. Há um consentimento, né? Desse processo, como ele está ali incluído, há um consentimento. Ele copia o dever do amigo, a prova do amigo, etc. e tal. E a postura dele é uma postura de assimilar realmente a cultura ouvinte. Esse universo a gente está vivendo na escola particular, a gente vai começar agora uma etapa de entrevistas com os professores, formais mesmo, e estamos começando a entrar na escola municipal, cujo acesso já foi muito diferente. Existe assim, uma certa dificuldade de acesso na escola municipal, porque o município do Rio está vivendo um processo de inclusão propriamente dito mesmo. Então, quer dizer, a gente até avalia que essa dificuldade de acesso tem a ver com uma certa resistência da minha presença na escola. Mas, enfim, o que eu quis trazer hoje para vocês, eu sei que já acabou, né? Um pouco dessa pesquisa, vocês terem conhecimento que a gente está tentando desenvolver no INSS um trabalho desse tipo, um trabalho que está tentando dialogar teoria e prática, e estamos aí de olho acompanhando com a perspectiva de uma construção de um currículo realmente voltado, né, para as especificidades dos alunos surdos. É isso, muito obrigada. Desculpe a pressa. Bom, agradeço a Monique, chamo a Cristina Lacerda, que vai falar sobre a criança surda e a língua de sinais no contexto de uma sala de aula de alunos ouvintes, as relações entre professor, intérprete e aluno surdo.
A Cristina é da Unimep de Piracicaba. Obrigada. Eu vou abreviar a introdução teórica, que eu acho que são pressupostos que a gente partilha aqui sobre a complexidade da educação dos surdos, sobre a opção de trabalhar no espaço educacional com a língua de sinais, por ela se constituir uma língua que facilita e que permite a aprendizagem e a constituição do surdo enquanto sujeito pela linguagem e tal. E vou contar um pouquinho mais diretamente do meu trabalho para abreviar e para poder falar um pouquinho do trabalho que eu acho que é o primário, que é o que eu tenho para trazer para vocês. Trabalhando com uma criança surda num determinado contexto, essa criança, chegando na etapa da escolarização mais formal, não dispunha de um espaço educacional que a gente julga aqui como apropriado, uma escola especial para o aluno surdo, onde a língua de sinais estivesse presente, etc. E na região onde esse menino mora, o que se colocou como alternativa foi, como uma alternativa viável, foi ele frequentar uma escola regular, uma escola para alunos ouvintes, com um intérprete. Então esse garoto era usuário de língua de sinais, ele, numa escola regular, sem o intérprete, seria uma coisa completamente complicada, que eu acho que isso a gente partilha todo mundo aqui, quer dizer, num ambiente onde só fosse usado o português oral. E as escolas especiais dessa região são escolas oralistas ou escolas sem qualquer proposta bilíngue. Então, eu estou dando essas explicações para dizer que eu não penso que este seja o melhor modelo educacional, mas naquele momento e para aquela criança, essa foi uma proposta educacional possível. E eu, como pesquisadora, aproveitei esse espaço de uma sala de aula de ouvintes, onde tem a professora, o intérprete e o aluno surdo, para tentar olhar um pouco mais apuradamente as relações que se estabelecem nesse espaço de sala de aula. E o que mais me interessa é qual é o papel da língua de sinais, o que está acontecendo com a língua de sinais nesse espaço de ouvintes e do aluno surdo. Se liga para mim. Então eu vou mostrar para vocês uma legenda. G vai ser a criança surda e a intérprete, P professora e os alunos ouvintes. Eu recortei um pequeno dado, como a Zilda fez, vou trazer o dado para a gente poder entender uma dinâmica de sala de aula e compreender um pouquinho juntos. O contexto, essa criança tinha escrito um texto no caderno, isso era a lição de casa, e a tarefa proposta pela professora é que o texto fosse lido pelos alunos em voz alta para que toda a classe ouvisse. Um pouco parecido com o que a Monique disse, é uma escola privada, era uma classe com 15 alunos, então um contexto bastante menos complicado de estar trabalhando. A próxima. O texto que ele produziu é esse texto aí. Hoje é quinta, amanhã bonita, amanhã é sexta, dia de festa, porque depois é sábado, dia folgado, depois é domingo e eu fico dormindo. Esse menino estava na segunda série, né, no momento dessa produção. Esse texto não é um texto que ele produziu sozinho, ele tinha uma série de dificuldades de contato com a leitura e com a escrita. Foi um texto que ele produziu ajudado pelos familiares. Tá? Ele diz o texto em sinal e a mãe ajuda ele a escrever em português. E aí começa, então, aqui eu pego na segunda linha ali, a situação de leitura desse texto. O que está entre barras e caixa alta é sinal, o que está entre parênteses é gesto, o que está em itálico é fala. Mas vocês vão matar a charada rapidinho. Então ele diz hoje, aí a intérprete escreve amanhã, aí ele diz amanhã, aí ela aponta a folha, e ele diz sexta, e ela concorda, e ele diz festa, e ela concorda. Aí eles estão lendo o texto para a classe. A intérprete nesse momento está bem pertinho dele para poder apontar o texto e ele lendo para a classe. Porque, aí ele aponta qual, porque ele não sabe ler a palavra depois, aí ele lê é dia. Aí ela diz sábado, o que? Ele diz dia de festa, ela fala que não, aí ele olha, aí ela volta, enfim, aí ela aponta para eles que então é folgado, ali começava com F, mas não era festa, era folgado.
tá? Aí ele olha e tal, movimenta a cabeça, aí ele faz folgado, aí ela conta depois, ele lê depois. Se vocês veem um pouquinho atrás, ele tinha que ler depois e não lê, agora ele já lê a palavra, já entendeu qual é. Aí ele faz depois imprecisamente, é um gesto, é um sinal um pouco caso. Aí ela corrige, ela faz um modelo adequado do sinal. Aí ele lê é domingo, e aí ele não sabe ler, aí ele lê eu, que é a palavra seguinte no texto. E aí, se vocês lembram lá, é eu fico dormindo. Aí ela pergunta para ele, o que é que está escrito aqui? É ver? É dormir? Aí ele fala que ver não é. Aí ela insiste, é dormir? Aí ele concorda que sim. Aí a gente tem uma pequena fala do garoto que está ao lado dele, acompanhando essa leitura, que fala assim, eu fico dormindo. Né? Ele lê o último pedacinho do texto. Aí ela diz para ele isso, ficar dormindo, né? Faz o sinal, e aí brinca com ele assim, você disse que não sabia, mas você sabia ler, né? Faz uma coceguinha nele e volta para a posição onde ela fica, na sala mais distante dele, mas no espaço visual onde permite ele ver a professora e ela, né? A professora se aproxima e fala, ah, você, ó, como quem diz assim. Ele estava muito relutante de ler, né? Foi uma negociação para ele chegar nessa leitura. Aí ela diz assim, a professora, ele diz qualquer coisa lá que eu não pego na filmadora, mas que ela fala que agora ele não pode comer, que ele vai comer depois, na hora do lanche. Vocês podem ver que ela fala e usa alguns sinais. E aí ela diz assim, ele escreveu assim, hoje, ela está com a folha dele na mão, aí ela para e diz assim, vamos todo mundo fazer sinal para ele ver que a gente também sabe fazer sinais? E aí então vamos lá, hoje, e ela começa o sinal hoje, manhã, e olha para a intérprete para confirmar se o sinal que ela fez está adequado, e aí então ela para de fazer sinais, ela vai só falando pausadamente, todas as crianças olhando para a intérprete vão fazendo sinais, lendo em sinais aquele texto. Aí ela volta, devolve a folha para ele, e aí ela diz para ele em sinais que hoje não é domingo, não é dia folgado, então ele precisava fazer as atividades e dar uma risada e tal. Pronto, você pode desligar. Bom, este é o meu dado, tá? Eu trouxe isso para compartilhar com vocês. O que eu tenho a dizer? Primeiro, que esse é um menino que está nessa estrutura educacional há 3 anos, mas ele tem algumas dificuldades importantes de acesso à escrita, até por algumas características lá dele, do quadro de surdez pós-meningite dele, tá? 8 anos, desculpa. Mas ele vem adquirindo a língua escrita lentamente, em processos que são lá a moda dele, mas nesse episódio especificamente, ler para ele era uma coisa difícil, quer dizer, ele tinha que ler para o grupo e decifrar ali aquelas palavras era difícil. O que eu acho importante? A professora não poupa dessa tarefa, é uma tarefa que a classe toda vai fazer, então ela insiste, ele faz a tarefa, na sequência, a gente vai ver aí nessa atividade de leitura a intérprete colaborando com ele, mas ela não funciona como intérprete traduzindo, mas ela negocia, ela dá dicas, ela adequa sinais, ela é um mediador dessa aquisição de conhecimentos desse menino nesse espaço escolar. E na sequência, a professora então convida o grupo classe a fazer uma leitura, ocupando um lugar que então é difícil para a classe toda ler, que é ler em sinais, porque aí são eles que não têm um bom domínio de sinais para ler. De uma certa medida, ela simetriza a turma e aí ela propõe uma tarefa difícil via língua de sinais para os ouvintes. E aí a intérprete faz o papel de intérprete, ela vai dando os sinais e os outros vão acompanhando. Então, o que a gente vê é que a língua de sinais passou a integrar esta sala de aula. A professora, os sinais que ela usa, em momento nenhum ela passou por uma aquisição formal de sinais, mas é o cotidiano de sala com esse menino que ela vai adquirindo sinais, e as outras crianças também, né? E aí começam a haver interações mínimas entre ouvinte e surdo em sinais, mas a qualidade da informação, a qualidade dos conhecimentos que precisam ser passados estão garantidos pela presença de intérprete, que aí passa essa coisa integralmente.
Eu queria marcar então a diversidade de papéis da intérprete, que não faz puramente tradução ou interpretação, mas ela assume uma série de papéis. Tem outros dados que eu tenho, que a gente pode ver muitos outros. A outra questão é a relação harmoniosa que é possível entre professor e intérprete, onde cada um ocupa o seu lugar e vários papéis para ajudar a construção de conhecimento. E a questão da língua de sinais como uma língua a mais na sala de aula, que possibilita reflexões sobre a linguagem. Então, os alunos ouvintes têm a oportunidade de entrar em contato com outra língua e refletir como é uma palavra em sinais ou em português, e numa gramática e na outra gramática. E isso tem gerado, a gente tem dados que mostram isso, reflexões sobre linguagem também nos ouvintes, não só no surdo, né? O que eu acho que é interessante é que a língua de sinais na sala de aula, ela não atrapalha nada, ao contrário, ela tem contribuído para gerar vários processos de conhecimento que são muito interessantes. É isso. Obrigada, Cristina. Eu chamo a última apresentadora, que é a Marli Bittencourt, da Universidade Federal de Santa Maria, que vai falar sobre integração escolar dos surdos. É possível reinventar? Boa noite a todos. Confesso que a minha maior preocupação aqui essa noite foi se a sala começasse a ficar muito vazia. Fosse a primeira bomba e fosse outra e outra, mas graças a Deus ficou bastante gente. E eu espero, então, poder contribuir com alguma coisa, alguma experiência minha para vocês. E serei breve, porque nós temos 10 minutos, em seguida tenha outro trabalho. Então, o meu sinal, vou começar a dar o meu sinal. O meu sinal é assim, porque todo mundo sabe, eu sou de Santa Maria, que antes eu tinha um nariz um pouco avantajado. E de repente, aí eu fico brigando com meus amigos surdos, com meus alunos, que já passou, que o nariz grande já era, né? Mas agora eles que ficou, então eles para mexer comigo, eles me enxergam e começou assim, mas tudo bem, já me acostumei. Então eu sou de Santa Maria, como já foi dito, trabalho numa escola Cícero Barreto, tenho uma experiência de 20 anos de trabalho com alunos surdos e no Cícero mesmo, acho que uns 10 ou 11 anos, sempre com crianças surdas, trabalhando diretamente, e achei que era necessário eu recomeçar ou dar um momento para mim para que eu pudesse ter uma teoria, né, mais nova, apesar dos cursos que a gente tinha, eu precisava estudar mais e fazer um trabalho que eu estava sempre querendo divulgar e socializar, o trabalho que a gente fazia no Cícero, e teve um meio de eu começar a estudar de novo, então estou aqui apresentando esse trabalho que a gente fez na universidade e espero levar alguma contribuição para vocês e contar rapidamente para vocês o que a gente faz em Santa Maria, na Escola Cícero Barreto. Hoje nós temos 8 turmas de classes especiais e de quase 60 alunos, 20 e poucos são integrados. E Santa Maria hoje está de parabéns os surdos, nossos amigos e alunos, que fizeram nesta caminhada, eles levaram um ofício para o senhor governador e pedindo então que desse continuidade. Nós estamos tentando e lutando por uma criação de uma escola de surdos em Santa Maria, e a gente está encontrando muita dificuldade. Mas enquanto não tem escola, nós não podemos cruzar os braços e não fazer nada. E nossos alunos estavam sendo integrados porque as classes especiais, nós não somos especialistas em português, matemática, história, geografia, a gente precisava integrar essas crianças. E aí a gente conseguiu, há anos que a gente integra, só que está com um problema muito sério, porque a integração não se dá mesmo, e eles precisaram, os pais, os próprios professores das classes, dos regentes de trás, sentiram necessidade de um apoio. Então, como nós tínhamos facilidade de deslocar professores especializados na área da surdez para dentro da sala de aula,
não caracterizando um trabalho de intérprete, porque nós somos todos, a maioria, de formação oralista, e a gente está começando a partir de 90, 91 com essa nova abordagem bilinguista, e aí, de repente, a gente colocou esse professor lá. E como eu sempre tive preocupação nesses cursos de contar o que a gente estava fazendo, eu tive a oportunidade, pode colocar a primeira na hora, de fazer esse trabalho que teve um objetivo dentro da minha própria escola, de analisar e descrever o contexto educacional da experiência de integração dos alunos surdos na quarta série da Escola Cícero Barreto, na qual acontece uma alternativa educacional. O que é que eu falei para vocês? É um professor que fica dentro da sala de aula auxiliando o trabalho. Isso parece que no município também, Santa Maria, já está começando a fazer. Tem só a figura. Aqui está o livro A Bruxinha Malvada. Eu percebi que parecia que eles não haviam entendido a minha explicação anterior. Eles não haviam captado. Aí eu pensei, bom, eu pedi para elas me informarem o livro favorito delas. Elas escolheram o livro dela, que elas gostam mais, colocaram. Eu escolhi o meu livro favorito, Branca de Neve. Escrevi na lousa a palavra, o título, o autor e a editora. Falei para as crianças, olha, o meu é Branca de Neve, certo? Qual seria o título do meu livro? Mostrando o livro para as crianças. Elas conversavam entre si e respondiam, e eu escrevia na lousa. Perguntei para o menino, aquele mesmo menino, qual é o título do seu? Bruxinha Malvado. Então eu percebi que ele captou a ideia. A mesma coisa com as outras, o título, o autor e a editora. Em outras salas, eu fiquei imaginando se acontecia a mesma coisa, se eles não estavam entendendo nada. Eu tentar usar um método mais claro de pesquisa. Os tópicos de conteúdo do programa do IB são divididos em 3 grupos, né? Primeira, segunda e quarta série. Explicar qual seria o objetivo da mediateca. Tem livros, tem vídeo, televisão. A minha função é o exemplo, né, que aconteceu comigo uma vez, lá na escola em Sullivan. As crianças perguntavam para mim, você é surda? É professora? Não. O que você faz aqui? Quer dizer, bibliotecária? Como assim? Livros? Como assim? Aí eu tinha que explicar para a criança qual é a minha função e ela entendia qual seria, né? Esse segundo ponto eu já expliquei anteriormente no exemplo da Branca de Neve. Terceiro, assuntos, né? Eu vou dar um exemplo. Um menino pequeno eu pedi para procurar a palavra eleição. Ele respondeu tudo bem, e eu fui fazer outras coisas, né? Aí eu fazia outras coisas, e de repente eu vi a criança, o menino, ele estava virando folha por folha. Eu olhei e falei, eu fui conversar com ele, perguntei, você não está procurando a palavra eleição? Você pode ir ao índice direto, não precisa ir folha por folha, para saber onde está. E aí mostrei para ele onde estava, e ele viu que a palavra correspondente ao índice seria a página 20. E ele viu que na página 20 encontrava-se a palavra, e ele perguntou, só? E ela disse, só. Desculpa, estou indo rápido agora. Agora é da 8ª série, né? O primeiro e o segundo já explicados. Os terceiros seriam os tipos de materiais, né? Eu dividi, certa vez, materiais pelo dicionário, por lista telefônica. Expliquei para as crianças a diferença entre esses materiais. E elas entre si conversavam e abriam e ficavam curiosas e trocavam ideias e acabaram percebendo, né? Um minuto. Eu acho importante o surdo ter
a formação, esse curso de IB, porque para ele saber como acessar a informação, para ele se tornar mais, se fortalecer, desenvolver seu próprio, se tornar indivíduo. Por exemplo, ele precisa chamar um amigo, procurar um telefone, e saber como procurar ele sozinho com isso. Ou nos livros também, a mesma coisa, acessar a biblioteca, sempre sozinho. Por isso eu acho importante ensinar isso. Obrigado. Agradecemos aos professores da Universidade de São Paulo pela sua apresentação. O terceiro trabalho a ser apresentado hoje é o de Trudy Schaffer e Ronice Quadros. É um prazer imenso estar nessa mesa, participando com um tema tão único como o tema relacionado com os filhos de pais surdos. Junto com a Trudy Schaffer, que é a presidente da Organização Internacional dos Filhos de Pais Surdos. Para iniciar, filhos ouvintes de pais surdos representam uma contradição emergente na cultura surda. Eles dispõem do conhecimento de seus pais, domínio da língua e conduta social, mas a cultura encontra formas sutis de dar a eles um estatuto em comum e à parte. Essas são palavras de Carol Padding e Humphreys, num livro que fala sobre cultura surda. E só para dar a ideia do que a gente mais ou menos tem o objetivo de trabalhar hoje. O tema da nossa palestra é Filhos ouvintes de pais surdos, um lado obscuro das discussões sobre a comunidade surda. É interessante, algumas pessoas vieram conversar comigo e acharam interessante o lado obscuro da comunidade surda. Nos últimos anos, as pesquisas, as discussões da comunidade surdas, elas basicamente se voltaram para a questão da identidade do surdo, a identidade da comunidade surda, sempre discutindo sobre as questões dos surdos. E sempre se levanta a questão de que muitos surdos são filhos de pais ouvintes. 90% dos surdos são filhos de pais ouvintes. Ouvi nessa mesa várias vezes, inclusive durante essa semana. E nunca pararam para pensar que 90% dos filhos dos pais surdos são ouvintes. Nós, filhos desses pais surdos, somos ouvintes. Então, na verdade, a gente faz parte de uma maioria nessa comunidade e a gente precisa discutir sobre isso. E a organização, então, ela está preocupada. Os filhos de pais surdos começaram a se preocupar e se preocupar com eles. Essa é a ideia. Os objetivos da nossa apresentação, basicamente, então, seriam discutir sobre o grupo social Filhos Ouvintes de Pais Surdos e apresentar a organização internacional CODA, Children of Deaf Adults, que tem uma tradução de filhos de adultos surdos, que eu acabo normalmente traduzindo como filhos de pais surdos. Eu chamo a atenção para a palavra adultos, nessa palavra tão gostosa de dizer, CODA. A palavra adulto, por quê? Porque nós, filhos de pais surdos, crescemos na comunidade surda adulta. Os nossos pais são adultos, se visitam, a gente cresce nesse meio adulto. Então, é uma realidade um pouquinho diferente dos professores que têm contato somente com a criança surda. Então, falando a respeito da experiência das comunidades surdas e ouvintes, que são experiências que nós vivenciamos em todo o desenvolvimento, nossa infância, nossa vida enquanto adolescente, até chegar à fase adulta,
eu gostaria de comentar algumas coisas em relação a essas experiências na comunidade surda que talvez sejam difíceis para as pessoas que não convivem com pessoas surdas adultas se darem conta. Alguns exemplos que eu gostaria de mencionar são, por exemplo, a gente cresce brincando com outros filhos de pais surdos. A gente cresce ouvindo um monte de barulho. A gente tem uma série de experiências que são próprias da comunidade surda. A gente participa das festas nas associações, nos bailes das associações, e uma série de outras coisas que fazem parte da comunidade surda em si. Então, essas experiências e o fato também de a gente ter acesso a uma língua, que é a língua de sinais, desde pequenos, fazem com que nós sejamos diferentes nesse contexto. Mas não que isso signifique que nós não tenhamos uma família normal. Porque nossos pais nos criam e a gente tem uma série de coisas, assim como qualquer outra família. E o interessante nas experiências dentro da comunidade surda é que a gente também tem as experiências na comunidade ouvinte. Então, a gente não discute mais. A ideia não é de que a gente faça parte totalmente da comunidade surda ou faça parte totalmente da comunidade ouvinte. A gente conhece muito bem a comunidade surda, a gente conhece muito bem a comunidade ouvinte, a gente é coda, a gente é filho de pais surdos, tem uma identidade própria. Eu já mencionei a questão da aquisição de línguas. É interessante porque dentro da nossa família, normalmente a gente tem também familiares que ouvem, às vezes irmãos que ouvem, ou avós que ouvem. Apesar de ter pais surdos, a gente tem outras pessoas da família que ouvem. Então, a gente tem uma convivência com o mundo ouvinte, com o mundo surdo. E também faz com que a gente adquira as duas línguas. As duas línguas, a língua de sinais do país, a língua de sinais brasileira, no caso do Brasil, e a língua portuguesa. Algumas pessoas me perguntaram primeiro a língua de sinais, segundo a língua portuguesa. Normalmente acontece primeiro a língua de sinais, a língua materna, a relação ali com a família direta, mas, independente disso, o fato é que realmente somos bilíngues. As culturas envolvidas. Eu gostaria de mencionar uma coisa. A gente discutiu muito nessa semana a respeito de cultura surda, e uma coisa que dá para notar dentro do fato de ser coda é que, apesar de sermos diferentes, quando a gente se encontra, a gente se identifica. Então, assim como os surdos aqui, que são surdos americanos, surdos ingleses, surdos brasileiros, surdos argentinos, venezuelanos, que se encontram, quando eles se encontram, existe uma identificação. E a mesma coisa acontece com os codas. Quando a gente se encontra, existe uma identificação. Então, tem alguma coisa que une, que é o fato de ser parte da comunidade surda. É claro que, nessa formação de identidade coda, por isso a nossa preocupação com as crianças menores, que são filhas de pais surdos, é a questão dos conflitos e reconhecimento e também formação de identidade, até porque os nossos pais têm problemas. Tem problemas na formação de identidade diante da sociedade, com uma série de problemas que a gente enfrenta e a gente vê, porque os ouvintes não entendem nossos pais. Muitas vezes a gente se defronta com isso. Então, é claro que muitos codas acabam tendo uma série de problemas por causa disso. Então, é uma coisa que a gente tem uma preocupação de consolidar a identidade coda, enquanto filhos de pais surdos, dentro de uma comunidade que é tão rica e nos traz tantas coisas lindas, maravilhosas, que
que, por exemplo, a língua de sinais. Eu gostaria agora que a Trude falasse da organização CODA. Obrigada. Good afternoon. It is a pleasure for me to be here with you this afternoon to talk with you about something that is very close to me and something that I believe is very important. As Honisi has said, in the past 15 years or so, there has been a phenomenon which began in the United States, but which has spread across the world, of children who themselves are adults, who were born in families where their parents were deaf. This organization started in 1983 and was founded by a woman by the name of Millie Brother from California. She was a graduate student at Gallaudet University who was doing a research paper and decided that it would be interesting to talk to the other people on the campus at Gallaudet who had deaf parents. She formulated a survey of approximately 6 to 8 questions, scheduled appointments, and figured that she would spend about a half hour with each person discussing these questions and gathering data. Each interview lasted over 3 hours. Once people began to engage in the conversation about their experiences growing up, once the opportunity was presented to explore that experience, became a very powerful moment for everyone that was involved in the research. And as a result, there was a groundswell, a demand for a conference to pull together people who were interested in talking about their own experiences. And as a result, the first conference took place in 1986. There has been an annual conference each year in the United States since that time. And we are very pleased to say that we will hold our first annual conference outside of the United States this summer in Australia. Our conference will take place immediately after the World Federation of the Deaf, because many of the interpreters who will accompany the deaf delegations to the World Federation will have interpreters who are CODAs. And we are hoping that they will join us to begin a conversation about spreading the message and the work of our organization. Currently, we have over 1,000 people in our database who have contacted us for information, and we have over 300 regular dues-paying members. Members receive from us a quarterly newsletter which contains information that is prepared by our membership about their work and their experiences with their families. We also have a website where there is information about publications regarding the experience of growing up in a deaf household. This is one example. The title of the book is Mother, Father, Deaf, which was written by Paul Preston as his PhD dissertation in anthropology. There are other publications as well which are available that are beginning to take a look at the experience which we have had. In addition to the website, we also have a listserv, which is in English, but it does provide an opportunity for over 500 CODAs around the world to exchange information. So in a very short period of time, we have witnessed the beginning of a movement of people who are hearing, but who were raised in a deaf culture, claiming a part of that deaf heritage as their own. That's a very powerful experience, and one that we feel is worth celebrating. Our purpose in exchanging information is not to focus on what went wrong in our experience, but what was right.
what was rich? What was extraordinary about our experiences growing up? And there were many things that were. And what we have tried to do is to create a place where we can celebrate that heritage, to celebrate our language, to celebrate our stories that were our parents' stories and are also our own. Sometimes deaf people wonder why we have chosen to create this organization. And the best analogy that I can share is that we are like a deaf club. CODA has created a place where people who have had a common experience can come together and celebrate that experience. And it's very rare for us as CODAs. When we interact with hearing people, we are always asked the questions that hearing people cannot ask the deaf. So we are constantly serving as the resource. And then when we are with the deaf, we are constantly perceived as the representative of the hearing world. So it's nice for us to be able to be in a place where everyone has had the same experience. One of the things that we also are able to do that I think is very powerful is that we are able to provide support to each other. In the United States, in Brazil, in Argentina, and other countries of the world, deaf people are living rich lives. They are working. They are raising families. They are interacting with the hearing world. But oftentimes that interaction is difficult. Not because they are deaf, but because the hearing world doesn't know how to interact with them. And it is often their children who are the ones that are on the front line of that experience in dealing with the hospitals, in insisting that interpreters be provided, and no longer allowing our parents to be underestimated. It's a very difficult experience in times, and we've been able to, through our camaraderie, learn from each other and build a strong support network, which is very valuable. Our goals are to provide a place for contact and to celebrate our heritage, as I mentioned. One of the things which we have now instituted is a special day which is observed around the world, which is Mother, Father, Deaf Day. These are, this is one day per year where we take a moment to acknowledge our parents, much like a Mother's Day or a Father's Day. This day will occur this coming Sunday. It's the last Sunday in April, and we encourage all CODAs to take a moment to send their parents a letter, to take their parents out, to call them, to tell them that we appreciate everything that they did for us. We appreciate them for the language that they have given us. We appreciate them for this visual environment that they have shared with us. We appreciate the history that they have given us. So I encourage any of you who are here today who may be a CODA to call your mom on Sunday. It's very important. One final observation that I'd like to make is that there is a relationship between this discussion and bilingual education, and that is if deaf children are raised with a strong sense of identity, with a rich language, with a strong sense of who they are and their capabilities, they then become strong parents, contributing members of society, and can encourage those that they give birth to go out into the world and do great things. Just one statistic that I will share with you, we've done an informal survey of our membership to find out the kind of work that they do, the kind of education that they have had. And I'm very pleased to tell you that over 85% of our members are professionals. And more than 50% have college degrees. So deaf people are doing something right, notwithstanding all of the obstacles that are placed in their way
from their educational experiences, from their employment experiences, from their familial experiences. Somehow they have the resourcefulness to live rich lives and to give rich lives to their children. Thank you. Agradecemos a Trudy Schaffer e Ronice Quadros pela sua apresentação sobre um assunto que é verdade habitualmente é esquecido nas discussões no contexto da surdez. Vai ser apresentado agora o trabalho de Daniela Remião de Macedo e Antônio Carlos da Roja, da PUC do Rio Grande do Sul. Boa noite. É um prazer muito grande poder estar aqui hoje, participando dessa troca de ideias e experiências. Eu venho aqui mostrar o trabalho que eu desenvolvi como dissertação do meu mestrado em informática na PUC do Rio Grande do Sul, que eu chamei de ScienDic, que é um programa para geração de dicionários bilíngues, língua de sinais, língua oral, língua de sinais. Esse trabalho foi desenvolvido com a orientação do Dr. Antônio Carlos da Rocha Costa. Eu vou tentar falar rapidamente sobre as principais motivações que levaram ao desenvolvimento desse programa, algumas características das línguas de sinais e do sistema de escrita SciWriting, que foi o que inspirou o desenvolvimento do ScienDic. Vou apresentar uma estrutura interna para representar os sinais. Vou citar alguns programas que vêm sendo desenvolvidos na área da informática e na educação de surdos. Vou mostrar o sistema ScienDic, as contribuições que se espera com a utilização desse sistema e alguns endereços para contato via internet. Bom, se refletindo sobre a importância e a dificuldade do processo de aquisição da língua oral escrita pelos surdos, se viu a necessidade de se desenvolver uma ferramenta computacional que auxiliasse essa aprendizagem dos surdos. Além da escassez de softwares educativos orientados às pessoas surdas com interfaces adequadas, outra motivação que levou ao desenvolvimento do ScienDic foi a inexistência de dicionários que relacionam